O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs. Que tempo maravilhoso este, hein? É chamado carinhosamente dentro da grande liturgia nossa católica como o ano novo da nossa igreja. E aqui a igreja, ela separou alguns personagens importantes nessas 4 semanas. Vocês vão prestar bem atenção nisso, hein? Ó, profeta Isaías, vocês vão ouvir muito agora nesse tempo do advento. Vamos ouvir João Batista. Vamos ouvir também sobre São José. Ouviremos também sobre Simeão, o velho Simeão no templo. E ouviremos obviamente sobre ela, a rainha, a mãe, Nossa Senhora, a Virgem pura. Esses são os personagens que nas 4 semanas nós vamos meditar. Mas o que exatamente o Senhor quer falar para mim e para você hoje? Já vamos iniciar pelo Evangelho. Esse Evangelho, irmãos, é muito importante. Primeira coisa, vamos entender o termo bíblico, o que significa Filho do Homem. Entendendo o Filho do Homem, eu entendo a minha vida também. Parece uma coisa absurda, né? Por exemplo, existem 2 passagens na Bíblia que falam sobre o Filho do Homem, e cada uma delas tem um significado. Aí Jesus pega os 2 para ele. Vou explicar. Por exemplo, no livro de Ezequiel, Antigo Testamento, Ezequiel, ali ele fala sobre o Filho do Homem, mas no termo daqueles que é homem, como uma pessoa, um homem filho de Adão, um homem normal, um homem com seu sangue, com seus músculos, normal. E lá o profeta vai falar, ele usa esse termo: nós somos filhos do homem, somos pessoas humanas. Já um outro profeta, no Antigo Testamento, Daniel,
vai falar também, vai usar o termo filho do homem. Só que agora já não é mais filho de Adão, homem normal. Fala filho do homem como aquele que anda nas nuvens, tem o poder e glória, e que virá no nosso meio, Então esse termo filho do homem, Jesus, ele utiliza. Vocês repararam que em vários evangelhos, Jesus, ele se autodenomina filho do homem. Mas você fala, padre, em qual dos endereços? De Ezequiel ou de Daniel? Dos dois. Porque Jesus, ele é verdadeiramente homem como nós, ok, irmãos? Ele tem a natureza humana, como filho de Adão, como uma pessoa humana. Mas ele também é Deus. Por isso, Daniel explica bem: filho do homem, aquele que é divino e está no meio de nós. Bom, ouvindo isso, precisamos entender por que Jesus, enquanto ele esteve, atenção, ensinando, curando, multiplicando pães, curando cegos, paralíticos, trouxe de volta para esse mundo ainda pessoas que tinham morrido. O povo vendo isso, por que ele, Jesus, não se autodeclarou, eu sou o Messias? Aliás, se vocês prestarem bem atenção, todas as vezes que chegava uma pessoa endemoniada perto do nosso Senhor, do nosso tudo, os demônios gritavam: Jesus, filho de Davi, ungido do Senhor, tu és o Messias. E não é que Jesus mandava ele se calar. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele era o Messias. Agora, um adendo: a não ser em dois momentos só. Na Bíblia, atenção, e aqui vem muito em relação à minha vida e à sua, essa é a explicação. Jesus só vai ter um momento que ele vai se autodeterminar o Messias. Quando, Padre Marcos? Quando ele faz uma pergunta apenas para os seus 12 apóstolos, em particular, e o termo é bem esse, e o Senhor em particular pergunta para os seus: e para vós quem eu sou? E Pedro vai dizer, vocês sabem, tu és o Filho de Deus, o ungido do Pai, que devia vir no nosso meio. E Jesus disse: não foi homem nenhum que te revelou isso, Pedro, foi o meu Pai, foi o Espírito do meu Pai. Por isso, tu serás Pedro, tu serás pedra que vai edificar a minha igreja. Então olha só, é o único momento que Jesus fala, sou eu mesmo. Mas em público Jesus não falava, e não queria que soubessem. Já vou explicar o porquê. O segundo motivo, o segundo momento que Cristo, ele aceita e declara que ele é o Messias, aqui está o retrato verdadeiro. É o momento que ele quis dizer para o mundo, eu sou o Messias. Quando ele já foi pego, quando ele estava sendo condenado na frente de Pilatos, e a multidão estava vendo. Pilatos perguntou para ele: tu és o Messias? Pilatos perguntou para Jesus na hora da condenação. Jesus já tinha entregue a sua vida lá. E Jesus diz: tu o dizes. Esse tu o dizes afirma que ele é aquele que o Pai um dia diria: eu mesmo estarei convosco. Jesus se autodenomina ali, com Pilatos também, já agora em público, para todos ouvirem e verem que ele é o esperado. Aí você vai perguntar: mas padre, por que ele, quando estava caminhando, antes dele ser condenado, por que ele não queria que as pessoas soubessem que ele é o Messias? E se dizia toda hora: quando o Filho do Homem, e fala logo o Messias, por causa de um motivo muito importante.
Ele não queria dizer que ele era Messias, quando ele realizava as obras extraordinárias, pelo perigo de cada um, e aí entra muito no nossa maneira de entender ele, Deus, como Deus milagreiro. Aí entra naquelas conversas que muito a gente reflete aqui. Não procure a Deus por aquilo que Ele pode te dar, do teu jeito. Não procure Ele assim, irmãos, porque Ele não quer que você o procure assim, mas procure a Deus por aquilo que Ele é. Então cada um vai começar a falar: esse é o Deus que eu vou fazer dele rei para mim, Ele está caminhando no nosso meio. Aliás, queriam que Ele fosse rei, depois que Ele multiplicou os pães para mais de 5.000 homens, o povo estava estarrecido de ver as obras que Ele fazia, e cada pessoa correria o risco de interpretar um erro espiritual sobre o Messias, por isso que Ele não falou. Aí Ele mostra como é o Messias. Quando chegou o grande momento, Ele se entrega, Ele se deixa ser entregue. A melhor palavra é essa. Cristo permitiu ser encontrado, ser condenado, e ali Ele declara, para que eu e você entendamos, o Messias é aquele que se esvaziou todinho dele, como homem, como pessoa que tem sentimentos, e viveu e se vestiu todo do Pai, com o Espírito do Pai, obediente ao Pai, e na hora experimentou no esvaziamento a cruz, a perda, um sofrimento terrível. Bem na hora do seu grande sofrimento, Ele fala: sou eu. E aqui vai reparar uma daquelas colocações de João Batista, que João Batista não conseguia entender. Se Ele é o Cordeiro esperado, o Messias, Ele deveria exterminar o mal de uma vez só. E João questiona, manda um dos discípulos para perguntar a Ele, se Ele verdadeiramente é aquele que nós deveríamos esperar, o Messias. E João depois vai descobrir que Ele é. Por quê? Porque Ele é o Messias que começa a salvação, quebrando as estruturas do homem humano, do jeito que eu quero a vida. Ele começa a quebrar isso tudo, e mostra que tem que ser no Espírito. A salvação começa quando eu saio de mim e deixo Deus ser em mim. Então por isso que Jesus fala e mostra que a parte messiânica dele, de ungido, é quando eu experimento o sofrimento, e no sofrimento eu sou todo envolvido, não mais na minha vontade, eu me esvazio no sofrimento, mas na vontade do Pai. Então por esse motivo que Jesus não dizia que Ele era o Messias em público, enquanto Ele caminhava. Ele só vai dizer em particular para os apóstolos, e depois Ele fala em público quando Ele está para morrer, para dizer: quem não aceitar a sua cruz neste mundo, não é digno de ser meu discípulo. O Pai, quando envia o grande ungido, o grande Deus para caminhar com o povo, a destruição da guerra, a destruição da doença, a destruição do egoísmo da humanidade, começa quebrando as minhas estruturas como pessoa. Porque eu, que sou único no meio de tantas e tantas pessoas, eu tendo agora a vida de Cristo, não mais a minha, mas a vida dele em mim nesse mundo. Você também, você também, você também. Imagina nós unidos. Nós nos transformamos no quê? No salmo de hoje, na igreja de Cristo, na casa de Deus. A casa de Deus somos nós. É essa população humana que agora vive no Espírito de Cristo. Essa é a casa de Deus. Esse é o céu que Deus já começa a preparar, já aqui nesse mundo. Então, irmãos, o ensinamento desse evangelho,
que o Senhor coloca, Ele começa a colocar isso para mim e para você. Agora detalhe, o que é o fim dos tempos? Quando é que vai começar o fim dos tempos? Já começou. Quando, padre? Quando Jesus se encarna no ventre de Nossa Senhora. Ali a promessa aconteceu, ali iniciou o fim dos tempos. Quando o próprio Deus vem para salvar a gente, derramando esse Pentecostes, que é os sacramentos da nossa igreja, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que moverá o homem a esse esvaziamento de si, e deixar que a vida de Cristo se manifeste através de mim, como testemunho nesse tempo. Então nós já estamos vivendo o fim. Padre, quando é que vai se concluir o fim? O fim que a gente já está. Será quando Ele vier em glória no último dia. Agora, padre, por que Jesus faz um exemplo de Noé, comparando com o nosso tempo, que vai acontecer no nosso tempo, como aconteceu na época de Noé? Porque é a mesma coisa. Na época que Noé, e faz tempo isso, hein, gente? As pessoas que ali viviam como nós hoje. Casa, não quero casar, trabalha, época de Copa do Mundo, a gente se distrai, época de eleição, a gente elege quem a gente quer, pelo menos aqueles que sobraram, né? A ciência descobre uma vacina, a tecnologia nos traz, veja, e a gente vai vivendo, como se está tudo bacana, legal, de repente, uma morte súbita de alguém, de repente a notícia de quem passou mal, e de repente pode ser que nem volte, de repente um acidente de alguém, a pessoa já não está mais aqui. Então o que o Cristo está dizendo com essas palavras? Que nós estamos vivendo no fim, e como foi o exemplo da época de Noé, estamos vivendo hoje. De repente, dormindo, eu posso não acordar mais. E aí Jesus começa a fazer as explicações. Imagina dois homens trabalhando, um fica, o outro vai. Vai para onde? Deus levará para a plenitude. E o outro ficará para onde? Ficará longe da vida com Cristo. Duas mulheres, como nós, está todo mundo aqui. Aqueles que se deixa vigiar pela graça de Deus, aquele que se esforça para que Cristo seja tudo em mim. Mas tem muitos dos nossos irmãos que não, que estão vivendo como se a vida fosse deles, e eles não querem saber de Deus, não querem saber do próximo, e eu faço da minha vida o que eu quiser. Então o que acontece? Estes serão deixados. É isso que o Senhor está dizendo, porque Deus é justo. Esse mal que a gente não quer viver porque quer viver Cristo, e parece que o mal impera, e parece que está todo mundo certo e nós errados, haverá a sentença final, no dia que o Senhor aparecer. Quando é que Cristo pode aparecer então? A qualquer momento. A qualquer momento. No céu? Pode ser, mas não só no céu. Me chamando, ou através de um acidente, ou através de uma parada cardíaca, ou através de uma bala perdida, ou através de dormindo não acordo. Ele pode vir das duas maneiras. Aí ele vai dizer: então, meus irmãos, ficai atentos, porque se você soubesse o momento que o ladrão viria para roubar a tua casa, ou arrombar as portas da tua casa, tu vigiarias, não vigiaria? Ele vai dizer: pois é. Então esse é o momento que tu deves vigiar e orar, para que você não seja pego de surpresa. E aqui nós estamos, irmãos,
nessa busca da vigilância e oração. Então, esse tempo do advento que hoje nós estamos abrindo, é para abrir os nossos olhos, é para a gente começar a fazer um tempo de penitência, de rezar mais, de buscar a confissão, de fazer momentos íntimos de oração com o Senhor, se esforçar para a tua vontade não prevalecer em nenhum momento da tua história, mas deixar Deus ser Deus na tua vida. Vamos lembrar uma coisa muito importante agora. Essa semana que passou agora, hoje é o primeiro dia de uma nova semana, domingo, nós tivemos aquele evangelho que Jesus, nós ouvimos um dos domingos atrás, que ele falava assim: quando ouvires falar de guerras, quando ouvir falar de pragas, quando ouvires falar de terremoto, e ver os terremotos, quando ouvir sinais do tempo, não tenha medo, porque é neste tempo, quando tudo isso estiver acontecendo, é que tereis a oportunidade de testemunhar a vossa, duas letras, a vossa fé. Por que Jesus, aqui está a bandeja trazida para mim e para você como cardápio maior da nossa caminhada. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele era o Messias. Aí ele declara na hora do sofrimento que ele é o Messias. Aí ele vai dizer para nós que quando é que eu posso testemunhar minha fé de verdade? Na hora do sofrimento da minha vida. Só que se eu tiver agora com a vida de Cristo em mim, eu vou passar pelo sofrimento, mas igualzinho a Virgem Mãe Maria, em pé, porque a vontade é dele. Então eu, apesar do meu choro, da minha dor, apesar da minha saudade, eu continuo firme, porque agora é Cristo que está vivendo em mim, e eu começo a dar o testemunho da grandeza que Deus está no nosso meio, nos momentos de guerra, nos momentos onde o país não está bem, no momento onde as ideologias estão por aí, no momento onde as pragas e vírus não param. É nesta hora que o Senhor fala que nós devemos ter a vida do Messias, do ungido. O verdadeiro ungido de Deus é aquele que na prova da vida dá o testemunho que Cristo é o Senhor. Não é outro tempo. Irmãos, ele falou essa semana aqui. Quem falou? Deus, Jesus, o Senhor, o Quírios, o ungido. Ele declarou: esta é a oportunidade de testemunhares a vossa fé. Fé em quem? Em mim. Então, o Senhor, ele quebra uma falsa doutrina cristã, falsa doutrina cristã, que seguir a Jesus, servir a Jesus, é fazendo coisas. Por exemplo, esses meninos que são menino e meninas aqui, menininha e menininho, estão servindo o padre no altar. Os acólitos estão servindo o padre no altar de Cristo. Os cantores estão servindo o padre na missa. Agora, servir, testemunhar Cristo, não é fazer pastoral. Nunca foi. E nem ter o rótulo. Qual é o rótulo? Deus um dia me ungiu como sacerdote. É um rótulo. Tudo isso não me levará, na hora da tribulação, eu para o céu. Não. O que é que pode me levar plenamente com a vida com Cristo? O meu testemunho de vida. Quando? Quando, principalmente se na minha família, que tem coisas pesadas, que tem erro, que tem ausência de amor, que tem ausência de oração, eu testemunho ali Jesus.
Então eu posso ser um coroinha para servir o altar de um padre, só que na minha casa eu estou testemunhando Jesus pela palavra que eu estou bebendo aqui com o padre. No meu trabalho, eu posso testemunhar Jesus ali. Quando? No momento da sua perseguição, não é em outro momento. Por isso que eu sempre falo, como irmãos de vocês, meus amados. Eu não sou mais do que vocês, em hipótese alguma, em nada. Só que tem uma coisa que ela está entendida. A nossa luta, ela está aqui dentro, aqui dentro da gente. O maior inimigo está dentro de mim. A maior fera que tem que ser enjaulada, espetada com a espada de Miguel, o arcanjo, está dentro de mim. Que são a convivência nesse mundo do meu jeito. Esse é o maior inimigo. Por isso que Jesus não quis anunciar um Messias assim para todo mundo ouvir no primeiro momento. Olha que confusão daria. Não, olha o capricho de Deus, o cuidado de Deus de anunciar: sou eu. Quando? Na hora que Ele mostra que Ele está caminhante numa dor de cruz. E Ele fala: quem quer ser meu discípulo, pega a sua cruz, sua. E quem quiser, atrás de mim, siga-me. Seguir quem? O Cristo das dores, o Cristo das chagas, o Cristo que derramou sangue, o Cristo que experimentou um esvaziamento. Não é outra doutrina que a gente celebra aqui. Então eu tenho que tomar muito cuidado como sacerdote, em primeiro lugar, porque o rótulo da unção que o bispo colocou as mãos sobre mim, o Espírito veio. Se eu não testemunhar Cristo, o nome Padre Marcos não serve para nada. Para nada. Eu poderia também, como sacerdote, ser um bispo. Se eu não ser um bispo que testemunhe na hora derradeira da vida Cristo, eu não sou o bispo. Você sabe o que acontece, irmãos? Sabe aquela frase de Jesus? Que nesse tempo a gente vai ouvir muito. Vem, benditos do Pai. Ele vai chamar vem quem? Quem está testemunhando nas dores a fé. Perdeu alguém, chorou, mas está em pé. Não se debruçou no desmaio da morte, não. Luta, chora com saudade, mas continua falando: Cristo, eu creio na tua ressurreição. Vem, benditos do meu Pai. Foi perseguido, mas não revidou com as armas. Que armas é essa? A arma que é a armadilha de Satanás, bateu, levou. Por isso que Jesus, quando ele recebeu uma bofetada, ele virou a outra, ele não rebateu. Como diz o Salmo, Jesus, ele quebra as armas, ele tira a espada de Cristo é outra. A ferramenta que mata de Cristo é outra. Não são as ferramentas nossas, de bater boca. Não. Agora, quem não vive a vida dele, qual é a outra palavra? Não te conheço. Vai para longe de mim. A palavra ainda é triste. É a palavra que a gente tem que clamar a Deus de nunca escutar na vida. Vai para longe de mim. E quem é que pode dizer isso? Jesus. Porque não vai reconhecer em você a graça, o testemunho. Vai para longe. Mas eu cantava lá. Vai para longe. Mas eu pregava a tua palavra como padre. Vai para longe. Mas eu era coordenador. Vai para longe. Veja, não é fazer. É testemunhar na guerra, na tribulação, na doença, na perseguição.
Quem de nós aqui não somos perseguidos, de alguma maneira, ou perseguido pela minha própria imaginação? Ninguém gosta de mim, só porque eu sou pobrezinho, ou só porque eu não sou bonito. Então por isso que as pessoas me tratam mal. Veja, eu me autopuno, eu me persigo. Quem é que não é perseguido na vida, irmãos? Ou assim com esse exemplo, ou realmente por pessoas que invejam, pessoas que querem o teu mal. Todos nós, sem exceção. E qual é o momento de testemunhar a fé? É aí. Aí está a grande Galileia, que o padre já falou, o padre Marcos já disse aqui. Eu te espero na Galileia. Qual? Nas dores da tua vida. Aí o ungido vai viver. Vocês repararam que Jesus, quando veio, ele quebrou a magia do demônio, a falsa doutrina de pensar o que é ser Deus. Ele quebrou, Jesus quebrou toda aquela cartilha falsa que os próprios judeus não reconheceram. Por isso o novo Israel, por isso uma nova igreja. Nós somos a nova igreja, só que toma cuidado, hein, irmãos? Por que nova igreja? Porque nós não somos mais aquele filho de Adão com o mesmo sangue judaico que Deus primeiro se revelou para eles. Nós não somos. Nós somos aqueles que hoje o Salmo está dizendo: muitos virão procurar a tua casa. Quem é a casa? A vida de Cristo. Quem? O mundo todo, em todos os continentes, tem cristão que quer viver a vida de Cristo. Então, aonde eles estão? É uma maneira de dizer, eles subirão à casa do Senhor. Ou seja, nós que fomos considerados inimigos de Deus, pagãos, nós nos colocamos agora como seguidor de Deus, através de Jesus, tendo a vida dele. Então nós somos agora a igreja nova, a nova Israel, a nova casa, a nova criação, um novo céu, uma nova terra. Nós agora corremos um sério risco. Temos o batismo de Cristo, olha isso. Temos o Espírito Santo dele, mas na hora de ser provado, eu não testemunho Jesus. Não te conheço. Não te conheço. Isso tem que entrar aqui na nossa consciência a cada momento da minha vida. Eu falava ontem mesmo para minha mãe, não sei se ela está me assistindo agora, e ela também repetiu a mesma coisa que eu. Veja, gente, eu não estou fazendo nenhuma aposta com Deus, eu não estou desafiando Deus, não. Eu estou falando a verdade. Eu não tenho medo de morrer, entrar em óbito, não. Porque um dia nós vamos ter que passar por isso mesmo, O meu medo, eu tenho medo, ainda tenho, eu não queria ter esse medo, mas ainda tenho. Apesar de vários esforços meus, escutar uma voz bem na hora que Deus estiver me chamando, na hora que eu estiver na frente dele, e ali a minha consciência se abrirá, como diz a palavra, eu escutar a voz de Cristo dizer: vai para longe de mim, não te conheço. E ali não vai ter nem justificativa, mas eu fui o pai, não te conheço. Esse é o meu medo. Eu me pelo de medo disso. Pronto, falei. É isso que o Senhor está fazendo você e eu refletirmos hoje no primeiro dia do advento. Curta o que é bom, irmãos. Curta. Filhos. Tem saúde? Meu, que bom. Vai. Faz um pouquinho de... Vai tomar sol. Vai chupar um sorvete. Vai lá no Allianz Parque ver o Palmeiras. Curta. Ai, que coisa boa. Não é? Vai ver o Brasil. O Brasil tem chance de ser hexacampeão. Tem. Jogou bonito. Aí mostrou um entrosamento, não só dependendo de um, mas um time inteiro. Que bom, curta isso.
Agora, vigie, porque você não sabe quando é que vai vir o Senhor na sua vida. A palavra é essa: Padre, mas ele vai vir um dia glorioso? Vai. Ele disse quando? Não. Só que uma coisa ele deixou claríssima, ele assinou hoje. Sabe quando assina um cheque? Ou uma escritura, você vai lá, deixa eu assinar aqui, ó. Ele assinou hoje. Porém, a qualquer momento, eu posso vir na sua vida. Ele pode vir são essas duas maneiras que nós celebramos o advento. A vinda inesperada do Senhor na minha vida pessoal hoje, agora, como foi para muitos que aqui estavam, não estão mais. Filhos de muitos que estavam até esse ano aqui já não estão mais. Já aconteceu aí, ó. Ele já veio. Eu tenho que me preparar, para eu não ser pego de surpresa. Deixa eu preparar essa casinha aqui, porque como um ladrão, ele pode vir de repente. Eu estou bem, mas não sei se de repente eu estou bem. A Estelinha estava bem, ela caiu aí. Agora está bem. Fiquei sabendo que ela está bem, né? Acontece com qualquer um de nós. Veja, que reflexão o Senhor está levando para mim e para você. Não vamos perder tempo, irmãos. Que tempo lindo, forte, e um tempo audacioso. Por que a gente fica com essas vestimentas roxeadas? Porque é para eu me penitenciar, eu rezar mais. Vou falar: Jesus, tem piedade de mim, porque se o Senhor me chamar hoje, pelo menos, eu quero começar a mudar minha vida agora. Isso, mesmo se divertindo, mas vigilante. Por que essa penitência? Eu quero fazer um exame de consciência de coisas que eu nunca entendia como pecado. Oh meu Deus, eu pequei agora, esses dias, ontem, esses dias. Oh meu Deus, procure um sacramento enquanto há tempo, da confissão. Nós vamos entrar agora, que acho que não me engano, dia 9 de dezembro, vai ter confissão comunitária aqui. Ou vem antes, só não venha nessa quarta que eu não vou poder atender, só nessa. Mas venha. Por quê? Ou vai procurar um outro padre para confessar. Não perca tempo. Olha o inesperado chegando. Quando Copa do Mundo, não é? Finalzinho de ano, férias, 13º. Então, todo mundo vivendo nesse... o que nós vamos passar com quem? Como é que vai ser esse aqui? Pode ser que a gente nem veja. Não fala isso não. Não diga para eu não falar. Eu tenho que falar, porque Cristo fala o tempo todo. É isso que Ele não para de falar. Que não seja calada a boca do nosso Deus. Nada pode calar a boca de Deus. Quem cala a boca de Deus sou eu. Eu não quero ouvir isso. Está vendo? Não quero falar disso não. Aí ó, viu você? Aí. Não, tem que ouvir. Tem que ouvir. É para ficar com medo? Não é para ficar com medo. É para vigiar. Vigia. Quem vigia de verdade, não deveria ter medo. Aí vai viver que nem fez a Francisco de Assis. Eu não morro. Eu chamo a morte de irmã. Vai fazer que nem Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu não morro, eu pulo no braço do meu amado. Mas se Deus me chamar ainda hoje, desculpa, eu acho que eu me borro todinho. Não porque eu vou entrar em óbito, porque eu falo: ai meu Deus, aquele livro que o Senhor me inspirou é para mim. A distância entre que sou e que devo ser está na minha frente. Eu não vivo isso. Vocês estão entendendo, irmãos? A palavra, viu como ela veio para todos nós, começando por mim? É esse domingo que começa o teu Natal verdadeiro. Quarta-feira agora, teremos aqui o 6º dia da novena de Natal. Padre, eu perdi já aí alguns. Perdeu. Mas você está vivo aqui, não está? Venha no 6º.
Ainda há tempo. Faz que nem aquele ladrão, né? Ladrão ainda estava ali, foi vigilante ele, rapidinho. Senhor, quando estiveres no teu reino. Não falou isso antes, falou bem na hora da cruz, na hora do teu reino. Lembra-te de mim. Jesus fala, hoje mesmo estarás comigo. Venha na novena, começa hoje. Por exemplo, duvido, mas eu duvido dó. Quem hoje tem coragem, daqui vai deixar de assistir a Alemanha na possibilidade de sair da Copa? Ou a ver o que vai acontecer com a Espanha, principalmente a rapaziada, ou a Espanha está com aquele futebol todo, no horário exatamente da minha apresentação musical? Duvido quem é que vai lá me ver trocar o futebol da Copa do Mundo, para ver o padrezinho cantar. Eu vou cantar que nem um mudo lá, eu vou cantar para nada lá, só vou dar os gols de longe, eu vou continuar louvando a Deus lá. É uma maneira de dizer, só estou brincando com vocês agora. É para dizer, irmãos, se dediquem para Deus. Vai assistir o jogo, vai lá, acho que você vai gostar mais. Como é que é? Porque dá aquela vontade de falar, a Alemanha fez aquela goleada de 7-1, eu não esqueço, que ela vai embora agora. Então, pois é, né? Mas o Padre está dizendo, vigiar, vamos vigiar esse momento da nossa vida, amém? Isso, irmãos, é isso que Deus quis falar para mim, está falando para mim. Está falando para você também, amém? Vamos cantar? Te amo, Deus, com o meu respirar, amado meu, vivo pra te adorar. Te amo, Senhor. Te amo, Deus, com o meu respirar. Amado meu, amado meu, vivo pra te adorar. Escuridão e luz pra mim. vai. Me carregou nos braços seus quando eu caí. Você já viu algum amor assim? Não, vai. Amor tão grande, amor que eu nunca vi, Nunca. amor tão forte. Me abraça, Senhor. Me abraça até o fim. Levanta o braço, vai lá. Te amo, Deus, com o meu respirar. Amado meu, amado meu, vivo pra te adorar. eu quero ouvir o povo de Deus cantando. Te amo, vai lá. Te amo. Amado meu, amado meu, vivo pra te A distância, vamos lá. A distância, vai. A distância entre que sou e que devo ser. Foi vencido isso, hein? Foi vencido, vai lá. Olha para a cruz. Foi vencida numa cruz sem eu merecer.
oferecer. Amor tão grande, nem Copa do Mundo, nem nada. Amor que eu nunca vi, amor tão forte. Me abraça, Senhor, me abraça o fim. Olha lá, povo. Te amo, Deus. Que coisa linda, amado meu, vivo pra te adorar. Te amo, Senhor, vai lá. Te amo, Deus, com o meu respirar. Amado meu, amado meu, vivo pra te adorar. De um lado pro outro, levanta a mão pra Ele, canta ao Senhor, vai. Oh, 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 Graças sejam dadas, glórias e louvores sejam dados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, amém, irmãos. Queria falar alguma coisa, Douglas? Não, Padre, o que o Senhor colocava no meu coração é que Ele está vindo. Ele está se aproximando e chegando a uma pessoa agora que duvidava do amor dEle. Mas o Senhor agora toca em você e Ele vai colocando todo o amor e o esplendor sobre você. E Ele diz para você nesse momento: se você fosse a única pessoa desse mundo, a única pessoa que existisse nessa terra, mesmo assim eu viria para morrer por você. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, vamos dar uma salva de palmas para o nosso amado, nosso tudo, nosso Deus vivo, um Deus que fala forte. Glória a Deus. Isso, irmãos e irmãs. Por isso, vamos